gozaos y maravillaos, pues sus ojos han visto la salvación. La deseada de las naciones está en medio de su pueblo y está llamando a todos los que tienen hambre y sed de justicia. Ella ha creado cielos nuevos y tierra nueva. Ella es el tabernáculo de Dios con los hombres por toda la eternidad. El Alfa y la Omega, el principio y el fin. Todo honor y toda gloria sea para nuestro Dios, pues ha quitado toda lágrima, dolor y muerte. Las primeras cosas pasaron, y he aquí todas son hechas nuevas en Cristo Lisbeth, el gran yo soy. Recibamos al Dios eterno, Melquisedec Lisbeth. Amén. Aleluya. Saudações a todos os que creem em mim, a palavra, a lei, a sabedoria de Deus. Vocês entraram no descanso do Senhor, o que Deus, Melquisedec Lisbeth, preparou para vocês. E esse repouso é em suas mentes, onde agora existe a paz, porque Cristo mesma é vossa paz. Dos dois povos que estão em tua mente, eu fiz um só, derrubando, através de meu sacrifício, o muro de inimizade que os separava. Eu fui tua ajuda no caminho, como prometemos. Por isso diz, em Deuteronômio 31:8, o próprio Senhor marchará adiante de ti e estará contigo, nunca te deixará, nem te abandonará. Não tenhas medo, nem te desanimes. Eu estou aqui para sempre, portanto não te desanime, como fez Moisés, e por isso deslizou, e fez com que muitos tropeçassem. Terminaram prostrados no deserto, suas mentes secas, como hoje muitos me traspassaram. Tropeçaram. E por quê? Porque não se baseavam na fé de Cristo, mas em seus próprios feitos. Por isso tropeçaram com a pedra de tropeço, como está escrito: eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço, uma rocha de queda, e aquele que crer nela não será envergonhado. Foi Deus quem quis que fosse assim para ver quem ia ser fiel. Portanto, os que são infiéis a Deus tropeçam por não aceitar a mensagem de Jesus Cristo, que eu falo hoje. Por isso lhes disse sempre que a paciência dos santos é vital. Porque se não tem a paciência de Deus, que é eterna, então vai se desesperar e vai tomar decisões apressadas, fazendo com que termine cometendo um grave erro. Esse é o resultado de ter saído do repouso. E Deus faz tudo com calma, sem apressar-se, nem afanar-se. O rei Davi também disse, em Salmos 56:13, Tu, ó Deus, Melquisedec Lisbeth, livrou-me de tropeços, livrou-me da morte, para que sempre, em tua presença, caminhe na luz da vida. Se diz em tua presença, indubitavelmente Deus tem que estar presente e tem que poder ser visto fisicamente, porque para poder presenciar, deve existir alguém ou algo em determinado lugar. Porque nós, Deus, não funcionamos com uma presença mística que te faça sentir um calor ou um vento. Por isso hoje vocês veem a Deus cara a cara, porque estamos presentes e estamos falando com vocês, como qualquer um fala com o seu companheiro. Bem-aventurados os olhos de vocês porque veem, e seus ouvidos porque ouvem. Porque lhes asseguro que muitos profetas e outros justos anelaram ver o que vocês veem, mas não viram, e ouvir o que vocês ouvem, mas não ouviram. Hoje a última trombeta está soando, e com som claro, porque Deus fala claro neste tempo do cumprimento de nossas promessas, não com parábolas. Eu sou a luz da vida, porque ao ser a palavra feita carne, sou essa lâmpada que guia teus pés e a luz para teu caminho. Confia em mim, o Senhor Melquisedec Lisbeth, com todo o teu coração. Não dependa de tua própria inteligência. Busque nossa vontade em tudo o que fizer e te mostraremos qual caminho seguir, e nunca te extraviarás. Porque todo aquele que se separa de mim em sua mente
Se extraviou do caminho de vida e vai rumo à morte? E eu não quero que o ímpio morra, mas que conserte seu caminho e o torne reto como eu, para que possa viver e não morrer. Apartem-se da maldade e viverão. O soberano Senhor hoje pergunta: acaso pensam que me agrada ver morrer ao ímpio? Claro que não. Meu desejo é que se apartem de sua má e perversa conduta e vivam. Eu não quero a morte de ninguém. Eu sou o Deus de Israel e seguirei cumprindo minha palavra, assim como fiz até agora. Por que haveriam de morrer? A conduta reta dos justos não os salvará se se entregam ao pecado, nem a má conduta dos malvados os destruirá, se se arrependem e abandonam seus pecados. Amém? Aleluia! No tema anterior, eu compartilhava sobre o que aconteceu no Jardim do Éden, que foi o que aconteceu na mente de Moisés quando se rebelou contra Deus. E hoje vamos aprofundar um pouco sobre a serpente antiga, que também é parte da criação de Deus. Então, no tema de hoje, vamos compartilhar a segunda parte do tema, o pecado de Moisés no Jardim do Éden. E quero começar lendo o que Moisés, este homem criado segundo Deus, escreveu no livro de Gênesis sobre o que aconteceu em sua mente, o Jardim do Éden. Mantenham em mente que a criação de Deus é espiritual e tudo o que criamos está na mente do homem criado à imagem e semelhança de Deus. Gênesis 3, do 1 ao 4. A serpente era a mais astuta de todos os animais do campo que o Senhor Deus Melquisedeque-Lisbete havia feito. Certo dia, perguntou à mulher: verdadeiramente Deus lhes disse que não devem comer do fruto de nenhuma das árvores do jardim? Claro que podemos comer do fruto das árvores do jardim, respondeu a mulher. É somente do fruto da árvore que está no meio do jardim que não nos é permitido comer. Deus disse: não devem comê-lo, nem sequer tocá-lo. Se o fazem, morrerão. Isto está mais que claro. Eva estava bem ensinada sobre o que Deus havia dito. Ela conhecia a verdade de Deus e, por isso, ela respondeu com certeza. Mas a serpente seguiu molestando porque sua meta é enganar e te fazer falhar. Não morrerão, respondeu a serpente à mulher. Essa mentira é como o homem tenta ignorar a justiça de Deus, procurando estabelecer a sua própria, ao não querer se submeter à justiça de Deus. Esta conversa surgiu na mente de Moisés, como hoje em dia todos vocês tiveram perguntas na mente. E essas perguntas vêm da serpente antiga que foi posta por Deus para prová-los. Todos fomos provados. Agora vejamos o que diz depois de que Moisés caiu na armadilha, em Gênesis 3:17. Ao homem disse: como fizeste caso à tua mulher e comeste do fruto da árvore, da qual te disse para que não comesse, agora a terra estará debaixo de maldição por tua culpa. Com duro trabalho produzirás teu alimento durante toda a tua vida. Se já vimos que Eva estava segura sobre as instruções de Deus e disse à serpente a verdade que Deus havia dito, então por que Deus disse: como fizeste caso à tua mulher e comeste do fruto da árvore da qual te disse para que não comesse? E isto nos confirma que este versículo foi alterado pela pluma mentirosa. O que aconteceu aqui foi que Moisés não quis escutar a voz da ajuda idônea, que tentou ajudá-lo a não desobedecer a Deus. Então, foi por não dar atenção à sua ajuda idônea. Isto é simples: se tivesse obedecido à ajuda idônea, não teria comido dessa árvore? E Deus não teria que dizer-lhe que a terra vai estar sob maldição por sua culpa. Agora podemos entender por que disse Jeová Melquisedeque-Lisbete: não contenderá meu espírito com o homem para sempre, porque certamente ele é carne, mas serão seus dias 120 anos. E Moisés tinha 120 anos quando morreu. Moisés é este homem criado segundo Deus, a quem tivemos que encurtar os anos por sua dura cerviz, sua desobediência e deslealdade para com Deus. Isso nos confirma que Moisés é figura do homem de pecado, que deve ser destruído. Deve morrer para que não possa viver eternamente. Ninguém conhecia o que de verdade significa o pecado até que eu me manifestei, porque o pecado é não crer em mim. Satanás tentou me fazer crer que eu não sou o Cristo e que estou enganando os demais. Mas até que eu não cheguei, não se podia falar do pecado,
nem da serpente, porque ninguém sabia o que era o pecado, nem como vencer essa serpente mentirosa. Quando diz na carta aos Romanos 5,14 que a morte reinou desde Adão até Moisés, não significa que Adão foi uma pessoa. Este versículo o que nos diz é que essa transgressão de Adão em Moisés é uma figura de como é que a morte entra no homem espiritual que pecou depois de ter recebido a vida por Deus. Morrem porque sem mim eles não podem se multiplicar para sempre. Sua raiz se seca e não dá fruto. Também não tem sentido dizer que até Moisés morreram todos, porque até esse dia, que é muito depois de Moisés, os homens não deixaram de morrer. E também é figura do que havia de vir juntamente com este homem de pecado para dar vida através da morte do primeiro Adão, como sacrifício vivo e santo para Deus, não como uma morte física. Não tente interpretar tudo isso por sua própria conta, porque vai se confundir. Espere por mim, que eu te explico facilmente. Eu sou quem manifestou a serpente antiga, porque é minha criação. Eu mesma sou a que reconciliei o primeiro Adão e o segundo em mim. O primeiro e o último são criados por Deus na fundação do mundo. Eu me fiz pecado para que nenhum de vocês caia em semelhante exemplo de desobediência, senão que tenha a mim como exemplo de obediência a seguir. Vejamos o que diz na segunda carta aos Coríntios 5:21. A que não conheceu o pecado, por nós a fez pecado, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus nela. Assim é que Cristo é igual a vocês em tudo, e sabe se compadecer dos demais, tendo em mim aos dois homens criados, o da terra e do céu. Me fiz pecado, e em vez de falhar a Deus, fui fiel ao escutar sua voz, a voz da ajuda idônea. Eu nunca duvidei, mas sim me vieram muitas perguntas à mente. Essa é a serpente que quis me enganar? Ela me dizia, como vai falar de Melquisedeque se só há 3 versículos que mencionam Melquisedeque? Ninguém vai acreditar. Mas eu sabia que isso não era verdade. A verdade era o que Melquisedeque me disse. Fala que eu me encarrego do resto. Eu pus toda a minha confiança em meu esposo fiel, e ele tem respaldado tudo o que eu disse. São muitas as verdadeiras testemunhas que podem testemunhar isso. A serpente se manifestou a mim até como edificador várias vezes, e me disse, Mami, o que está fazendo? Você não é o arcanjo Miguel, deixe isso. Isso foi lá no deserto com Moisés. E eu disse, mas está escrito em Daniel que no tempo final se levantaria Miguel, o grande anjo protetor que defende ao povo de Deus, e desapareceu. Há pouco voltou a se manifestar e eu disse, tenho tanto para te dizer, veja que Cristo é uma mulher, e é a esposa de Deus Pai, e disse sobre tudo o que estamos vivendo. E ele me disse, como você vai dizer isso? Isso não é verdade. Eu sou Jesus Cristo. E fiquei bem triste no meu sonho, porque ele não quis me escutar, e quando despertei, disse ao meu rei Melquisedeque minha beleza, que tremendo quão importante é conhecer o bem e o mal, para poder discernir qual é o engano da serpente. Eu sei que todos vocês também foram tentados por Satanás e tinham perguntas, mas quanto lhes felicito por não tirar seu olhar de mim e por deixar-se cingir por Cristo, a única que pode vencer com o amor de Deus, sempre falando a verdade e sendo fiel a Deus Pai Melquisedeque. Quando alguém é provado, pode falhar se não confia totalmente em quem creu. Mas eu não falhei, porque não dei atenção a essa serpente e me mantive firme com tudo o que Melquisedeque me ensinou. E graças a vocês, que também se mantiveram firmes juntamente comigo, isso é ter a fé de Cristo e me ajudaram no caminho. Diz que depois que Cristo foi tentada pelo diabo, vieram anjos e a serviam. Esses são vocês, meus fiéis que creem em mim, e estão bem presos a mim. Somos um corpo, e os membros do corpo se ajudam mutuamente. Graças, filhos, por sua fidelidade. Vocês também tiveram perguntas em suas mentes, quando Satanás os provou. Mas minhas ovelhas confiaram em mim, seu pastor, e não deram atenção a todos os pensamentos. Diz que todos os que vieram antes de mim foram ladrões e bandidos. Mas as ovelhas não lhe deram atenção
Isto está se referindo a todos os pensamentos maus, porque são muitos os pensamentos que tentam roubar sua herança, tua vida eterna. E agora não há quem te arrebate de minha mão. Já venceu? Agora pode desfrutar da vida eterna que eu te dei em alegria e paz, compartilhando esta palavra com todos que você queira salvar. Sigam lançando fora demônios em meu nome e curando enfermos, cegos, coxos, porque vocês, os que venceram e dominaram Satanás, são os que em meu nome têm o poder de dizer a todos como é que devem vencê-lo no dia mau. Aleluia! Eu ensinei a vocês o que devem fazer para vencer a serpente e viver eternamente comigo. Digo estas coisas para que estejam unidos a mim e assim sejam felizes de verdade e para que tenham valor. Confiai em mim, eu venci os poderes que governam este mundo. Diz na carta aos Filipenses que a atitude de vocês deve ser como a de Cristo Lisbete, quem, sendo por natureza Deus, não considerou ser igual a Deus como algo a agarrar-se. Pelo contrário, se rebaixou voluntariamente, tomando a natureza de serva e fazendo-se semelhante aos seus filhos. Ao manifestar-se como homem terrenal, humilhou a si mesma e se fez obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus Pai Melquisedeque me exaltou ao máximo e me outorgou o nome que está sobre todo nome, para que ante o nome de Jesus, que é Lisbete, se dobre todo o joelho no céu e na terra, e debaixo da terra, e que toda língua confesse que Jesus Cristo, Lisbete, é o Senhor, para a glória de Deus Pai Melquisedeque. Diz na primeira carta aos Coríntios 15, do 45 ao 47, assim também está escrito: foi feito o primeiro homem, Adão, alma vivente, o último Adão, espírito vivificante. Mas o espiritual não é primeiro, senão o animal, logo o espiritual. O primeiro homem é da terra, terrenal, o segundo homem, que é o Senhor, é do céu. Por isso se manifestaram tantos contra mim, quando eu falei no tema, não endureçais vossos corações? Porque ainda que eu esteja dizendo, não endureçam o coração, ao mesmo tempo estou endurecendo o coração, porque eu fui quem deu a luz ao primeiro Adão, o primeiro homem que é da terra. E em seguida nasce o último Adão, que é o Senhor, para ajudar o primeiro. Esses dois vieram juntos, e por isso eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Ao que tiver sede, eu darei gratuitamente da fonte da água da vida. Como o irmão mais velho, Esaú, que chegou esgotado e faminto do deserto, figura de andar vagando na mente seca, apartado de Cristo, passando fome e sede. Por isso diz que Deus, ao seco, chamou terra. Jacó deu de comer e beber ao seu irmão, mas disse, me dê em troca seus direitos de filho mais velho. E Esaú aceitou. Então Jacó lhe deu pão e sopa de lentilhas, e ele comeu e bebeu. Claro, porque o que Deus quer é que você dê de comer e beber a esse irmão mais velho, para que se submeta a ti, e se você faz assim, então venceu. E o que vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Por isso, quando diz que Deus passeava pelo Éden, é que falava ao seu povo, e neste caso, na mente de Moisés, e vimos que estava escondido e desnudo. E aí foi quando o chamamos desde a sarça ardente. Vamos ler o que aconteceu em Êxodo 3, do 1 ao 6. Certo dia, Moisés estava apacentando o rebanho de seu sogro, Jetro, que era sacerdote de Midian. Levou o rebanho ao coração do deserto e chegou ao Sinai, o monte de Deus. Isso demonstra que Moisés conhecia a Deus porque cuidava do rebanho e chegou ao monte de Deus. E o monte de Deus é Cristo Lisbete. Daí sai toda a sabedoria de Deus. Ali, o anjo do Senhor apareceu em um fogo ardente, no meio de uma sarça. Moisés ficou vendo cheio de assombro, porque ainda que a sarça ardente estivesse envolvida em chamas, não se queimava. Isso é o que hoje acontece comigo. As pessoas ficam assombradas em ver como eu posso falar com tanta autoridade sobre Deus Pai e Cristo e não sou consumida por minhas palavras.
que para os demais são muito poderosas e fortes. Pensam que Deus vai me castigar por falar assim? Mas tenho notícias para você. Só Deus pode falar como eu falo. Ninguém neste planeta se atreveu a falar como eu. E não poderão fora de mim, porque eles sim serão consumidos pela ira de Deus. Sigamos lendo, versículo 3. Isto é incrível, disse a si mesmo. Por que essa sarça não se consome? Tenho que ir vê-la de perto. Quando o Senhor viu que Moisés se aproximava para observar melhor, Deus lhe chamou do meio da sarça. Moisés, Moisés, aqui estou, respondeu ele. Esta é outra evidência de que Moisés sabia quem estava falando, porque se nunca tivesse conhecido a Deus como faz parecer a Bíblia, sua resposta seria diferente, como quem é e o que quer comigo? Não te aproximes mais, lhe advertiu o Senhor. Tire o calçado dos teus pés, porque o lugar em que tu estás, terra santa é. Em outras palavras, Moisés está desnudo, e o lugar em que você está é sagrado, porque está em minha presença. É evidente que se Moisés estava na presença de Deus, estava como hoje estão vocês. Hoje falamos cara a cara, como fez Moisés. Diz que Moisés falava com Deus, como quem fala com um amigo ou um colega. Portanto, não foi como muitos pensam. Por não entender os mistérios de Deus, pensam que saía uma voz de um arbusto ardendo em chamas, ou senão que desde o céu, mais além das nuvens, se ouvia a voz. Isto é mentira, e aquele que crê nisso é um adolescente, um ingênuo, que crê em contos de fadas. Se fosse assim, todos os que estivessem nesta área teriam ouvido, como hoje. Se Deus falasse desde o céu, todos escutariam sua voz. Que alívio que Deus mesmo está aqui, aclarando tudo isso, porque olhe que as pessoas estão turbadas, crendo em coisas místicas, que não são reais e não te servem para nada. Seus irmãos Rafael Damaris nos agradeciam por revelar todas as figuras, porque agora entendem o que essas histórias na Bíblia significam. Antes de minhas revelações, eram somente histórias que não tinham nenhum efeito em sua vida. E mais, a Bíblia diz que vocês são melhores que essas pessoas do passado, verdade? Mas vocês não fizeram o que a Bíblia diz que Moisés fez? Falando fisicamente, porque coisas maiores que Moisés vocês fizeram? Porque subjugar a mente como vocês fizeram não pode ser feito por qualquer pessoa? Tem que ser um verdadeiro filho fiel de Deus. Tem que ser alguém que morreu a todos os desejos enganosos, que não busca a sua própria glória, e sim é agradecido e ama a Deus, Melquisedeque Lisbete, com todo o seu coração. O que Deus está dizendo aqui a Moisés é: tire seu calçado para limpar seus pés, porque para estar perto de mim, perto de Deus, tuas pegadas ou teu caminho tem que ser reto e limpo. Esta é a figura de quando Cristo lavou os pés dos discípulos, algo que eles não entenderam, e lhes disse: o que eu faço não compreendem agora, mas entenderão depois. Esse depois é hoje, quando os meus discípulos entenderam por que todos os que se aproximam de mim, a sarça ardente, devem tirar seu calçado para poder lavar seus pés. Lhes dei meu exemplo para que o sigam. Façam o mesmo que eu fiz com vocês. Versículo 6. Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Quando Moisés ouviu isto, cobriu o rosto, porque tinha medo de ver a Deus. Moisés cobrir seu rosto depois de ouvir a Deus, porque tinha medo de vê-los, nos confirma o que venho dizendo, que o que aconteceu no Éden foi na mente de Moisés, porque isso mesmo foi o que fez o homem, quando Deus passeava pelo Éden. Diz que Deus chamou ao homem e ele respondeu: ouvi tua voz no jardim, e tive medo, porque estava desnudo e me escondi. Estão vendo as semelhanças entre Moisés e o que aconteceu no jardim do Éden? Há mais, mas pouco a pouco as mostraremos. Eu não tenho pressa, e eu sei que você tampouco, porque temos a eternidade. Amém. Moisés sabia que estava diante da presença de Deus Pai e Mãe, os criadores de toda a terra e o céu. Deus não permitiu que Moisés se aproximasse deles sem estar limpo. E isto é mais profundo do que as pessoas pensam. Essa sarça,
que não se consumia éramos Deus, Melquisedeque e Lisbete, os que estavam falando com Moisés, como hoje falamos com vocês. Nos apresentamos a vocês para livrá-los da escravidão de sua mente carnal, que em sentido figurado é Egito. Lembre-se que Deus só trata com seu povo, sua criação. Portanto, se Deus tem algo a ver com Egito, Babilônia ou qualquer lugar na Bíblia onde menciona que tem um rei contra Deus e seu povo, quer dizer que este outro povo também é de Deus, mas é rebelde. Este é o mesmo povo que eu venho dizendo, que se rebelou contra Deus no deserto, uma mente seca, que não deu fruto. O faraó, Nabucodonosor, Golias, Herodes, bom, há muitos. Todos eles foram criados por Deus e representam o povo que se rebela contra Deus. E hoje os usamos como figura para todos os que fazem o mesmo que fizeram estes antepassados. Recordemos o que eu lhes disse no tema A Figura dos 3 Dias, parte 2, onde diz: Diz o Senhor Onipotente, advirta-o. Eu me declaro teu inimigo Faraó, rei do Egito, monstro marinho, que repousa em teu rio e diz: o Nilo é meu, eu o fiz. Parece um leão entre as nações. E o que foi dito a Pedro sobre o diabo? Que esteja alerta, cuidem-se de seu grande inimigo, sejam prudentes e mantenham-se despertos. Porque seu inimigo, o diabo, como um leão que ruge, anda, buscando a quem devorar. Então, de onde ou de quem vocês acham que saiu? Ou começaram os egípcios? De onde acham que os egípcios tiraram seus deuses, que hoje são monumentos? De Moisés? Lembrem-se que Moisés foi príncipe no Egito. Foi criado com o faraó como irmãos. Moisés conheceu a Cristo e estava bem até que se achou maldade nele. E desde aí é que Deus começou a tratar de salvá-lo, como eu estou há 3 anos tratando de salvar as virgens insensatas. Mas fizeram como o faraó. Veja como diz em Jeremias 46:17. Ali dirão: o faraó, rei do Egito, é um falador que perdeu sua oportunidade. Foi destruído porque deixou passar o tempo assinalado. Que insensato! Que pena! Eu venho falando tanto sobre Deus para que nos conheçam bem e ainda assim não querem saber de nós. Hoje isso se cumpriu nos que não são fiéis a mim. E não deram de comer e beber ao irmão mais velho. Não falaram a palavra de verdade, que eu os ensinei para que os libere da escravidão em sua mente e possam viver em paz e em repouso. Não podem dizer que eu os abandonei, porque eu estou no mesmo lugar. São eles, os que se apartaram de mim, afirma o Senhor Todo-Poderoso Melquisedeque Lisbete. Estão perdendo tantas coisas lindas que acontecem em meu reino, e as que vão perder por ser tão teimosos. Como você pode se apartar de tanta beleza, tanta formosura que Deus lhes deu nestes tempos? De minha boca flui leite e mel, toda a sabedoria de Deus, que esteve oculta pela infidelidade do homem. Mas neste tempo, levantamos um povo grande e forte, e não há quem o mova. Portanto, homens carnais que tentem se levantar hoje, depois dos 3 anos que vencemos ao mundo, não sejam ignorantes, vão ser piada para todos, vão passar uma vergonha. Não estão se metendo com uma simples mulher, senão que estão fazendo afronta a Deus mesmo. Abandonaram ao único e verdadeiro Deus, cujo nome tem todo o poder e é exaltado entre seu povo fiel e poderoso. E enquanto passam os dias, o mundo inteiro verá o grande poder de Melquisedeque, Lisbete. Amém? Aleluia! Em outro tema, vou compartilhar o mito dos egípcios, para que vejam como se parece com o que eu revelei sobre os 2 irmãos, ok? Amamos vocês eternamente e nos vemos logo!